Saudações, pessoal! A pergunta que está muita gente fazendo e que possivelmente você também esteja fazendo. Estou vendo essa pergunta com muita intensidade na imprensa, que foi por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo. Se a China, se o Irã é parceiro da China e também faz parte dos BRICS, o que está impedindo a China de defender o Irã diante desse conflito totalmente covarde de 2 contra 1? Me refiro aos Estados Unidos e Israel. Por que a China não defende seu aliado, ou melhor, sua parceira? Pois bem, gente, essa é a pergunta que eu vou responder para vocês ao longo desse vídeo. Essa pergunta aqui do lado, ó. Essa pergunta aqui, por que a China não defende? E aqui vou passar alguns pontos para você. O que é muito interessante saber que qual o mecanismo, qual é a estratégia, qual a inteligência chinesa por trás disso, de ela não defender aliado. Você vai entender tudo isso ao longo desse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. Então, para começar, vamos para um contexto assim bem rápido, assim, bem rapidamente, né? Seguinte, a China, assim, a China, em outras palavras, condenou, verbalmente falando, os ataques dos Estados Unidos feitos para o Irã. A China condenou, a China e a Rússia condenou, mas beleza, ficou só nas palavras verbais mesmo, não foi agressão física, ficou só na parte verbal. Não teve nenhuma ação concreta, gente, não teve. Bom, novamente, se a China e o Irã são parceiros, pertencem ao BRICS, a dúvida de todo mundo, a dúvida global dos grandes analistas, é essa aqui, ó. A dúvida global, o que que é? Será que a China, então, abandonou seu parceiro, seu aliado? Interessante, né? Interessante essa perguntinha aqui, né? E aqui, o que você vai ver ao longo desse vídeo aqui? Você não ouviu isso aqui em lugar nenhum. Não ouviu. Perfeito? Você vai ouvir aqui no N Economista. Vamos começar a entender esse contexto aqui. Perfeito. Bom, qual é a expectativa, né? A expectativa é que a China fosse defender o Irã, o que poderia vir aí a ocorrer uma terceira guerra mundial entre as duas potências, diga assim, Estados Unidos e China. Mas o ponto que é muito interessante é que é o seguinte: ao contrário dos Estados Unidos, a China tem uma outra estratégia por trás disso. É muito mais inteligente que os Estados Unidos. Perfeito? Porque o jogo da China, gente, é outro. O interesse, a estratégia chinesa, gente, é totalmente é um ponto fora da curva. Por quê? Porque enquanto os países, como por exemplo Estados Unidos, trabalham com alianças, como que ocorre com o Reino Unido, Japão, Arábia Saudita e Israel, que são assim, super parceiros, super amigão dos Estados Unidos, a China não trabalha dessa forma de interesse, não trabalha com esse modo de aliança. O que está por trás do interesse da China, o que é? É jogo de interesse, estratégia, planejamento. Não é a China, quer dizer, não é à toa que a China é a segunda maior economia do mundo e que há mais ou menos uns 10 anos aí ultrapassou o Japão. Mas beleza, vamos seguir adiante e entender por que o Irã, novamente, se o Irã e a China são parceiros e fazem parte dos BRICS, por que é que não é prioridade da China defender o Irã? Porque, em primeiro lugar, porque a China prefere até, de certa forma, manter uma certa distância do Irã. E você vai entender os motivos por que disso mais adiante, né? Então, digamos que o Irã, mais ou menos, é um parceiro que estratégico. Não parceiro, ou então um amigão, aquele amigão. Não são parceiros, é daquele tipo de amigos que você passa na rua e fala: Oi, beleza? Mais ou menos isso. A China, o interesse, o Irã para a China é mais ou menos, não é aquela relação de amigão, parceiraço. O interesse da China no Irã tá nisso aqui, ó, petróleo. E aí, diante disso, a China tem diversos parceiros que podem fornecer petróleo para ela. Quem que são esses parceiros? Olha lá.
Cazaquistão, Paquistão, mas aqui é só um dos fornecedores. Aliás, digamos, são os fornecedores entre outros. Você vai ver ainda mais ainda a rede de parcerias da China. Vamos seguir adiante. Beleza. Se o fator é petróleo, o que é interessante, né? Se a China, se vier algum problema ocorrer com o Irã e a China vier perder a parceria do Irã, praticamente a perda não é, digamos assim, não é importante, mas também a China não vai morrer por causa disso. Porque praticamente o petróleo, a quantidade de petróleo do Irã que vai para a China é aproximadamente aí, ó, de 13 a 15%. Digamos assim, países como Arábia Saudita, Rússia e Paquistão fornecem bem mais do que o próprio Irã. A China tem uma coisa bem interessante, por isso que eu falo a China é um ponto fora da curva. Embora algumas pessoas que falam que a China é um país esquisito, digamos assim, né? é, de certa forma, assim, é de regime de partido único, não uma democracia como o Brasil, Estados Unidos, países da Europa, embora não seja uma democracia assim, tem que ter diversos partidos, a China tem um único partido. Digamos assim, não é assim, não é uma democracia como padrão, perfeito? Mas digamos assim, a China é um ponto fora da curva, porque é o seguinte, a China não depende só de um, de dois, de três, ela tem uma rede gigantesca de países que fornecem para ela não só petróleo, mas outros itens que faz parte ali da economia chinesa, faz parte do dia a dia chinês. E mais incrível que pareça, pelo menos na questão do petróleo, olha só. Quem são um dos parceiros? Rússia e, pasmem, Arábia Saudita. Quem que é a Arábia Saudita, gente? Que tem em comum Arábia Saudita, China e Estados Unidos? É que a Arábia Saudita é parceiraça, aliada dos Estados Unidos. A Arábia Saudita ali, digamos assim, são um casal assim, ó, isso aqui, ó, de secular, para ser mais preciso. Então, esse fator do petróleo é que é muito importante que a China não depende somente do Irã, como tem muita gente na imprensa, muitos jornalistas falando verdadeiros absurdos com relação que a China vai acabar, se o Irã vai acabar, que a China vai ficar penando. Gente, o negócio é ficar penando na economia, de ter a economia prejudicada, de ter esse conflito totalmente monstruoso, totalmente equivocado, a China não vai ficar apagada do planeta, porque ela tem pensamento a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, gente, o que eu falo assim é de 10, 15, 20 anos. Fez sentido, gente? E aí, beleza. Tá, beleza. Eu acabei de dizer, aí você vai falar assim, beleza, você acabou de dizer que o interesse da China ela tem diversos parceiros e que o principal atrativo que leva o Irã a fazer parceria, pelo menos estratégica, com a China, é o petróleo, beleza. Mas qual é o verdadeiro interesse por trás disso? Qual é o verdadeiro interesse da China no Irã? O maior benefício, é um benefício, digamos assim, estratégico e econômico, perfeito? O principal motivo é esse aqui, ó, financeiro. Sim, financeiro, perfeito. Mas um outro motivo muito importante é o desconto que a China tem se fosse comprar petróleo desses países aqui, Paquistão, Cazaquistão e Arábia Saudita. Então, o petróleo que vai do Irã para a China tem um desconto absurdo, que gira em torno aí de bilhões. Bilhões é muito dinheiro, tá, gente? Só que tem um pequeno problema. Saindo desse campo aqui do interesse financeiro e do desconto, tem um pequeno problema que, digamos assim, que se o regime chinês, melhor, desculpa, se o regime iraniano vier a colapsar, se vier cair, digamos que a China, digamos assim, vai sair perdendo por causa do desconto, mas, digamos assim, que ela vai se virar, porque tem um problemão gigante que a China enfrenta ao trazer petróleo do Irã. Qual o problema? Transporte. Transporte, isso mesmo. Para a China, trazer petróleo de um país que tem sanção. Aliás, por que a China deseja assim, manter uma certa distância? Que aí eu vou explicar isso aqui, ó. Qual o problema, tá? Por que a China prefere manter uma certa distância do Irã?
Basicamente por dois motivos. Porque, primeiro, é um país totalmente instável. Já vou falar a respeito disso. Segundo, que é um país que, digamos assim, só vive com sanção. Perfeito? Então, para que a China possa trazer petróleo para o Irã, desculpa, para que o Irã possa levar petróleo para a China, digamos que a China tem que fazer uns caminhos meio complexos, tá, gente? Uns caminhos de rato aí mesmo, meio muito complexo e muito custoso. E o pior de tudo, até mesmo a rede clandestina de transporte, gente. Perfeito? Então, se a China, se o Irã vier cair, não pense você que a China vai se dar mal por causa do petróleo do Irã, que aí vai perder o desconto, que portanto vai gastar mais. Não. Digamos que se a China vier perder o Irã, ela tem diversos outros fornecedores. E para a China, digamos assim, vai ser um motivo bem interessante, porque ela vai deixar aqui ó, esses dois problemas aqui de lado, ó. Vai deixar de fazer transporte clandestino e reduzir os custos, pelo menos com transporte. Beleza? Bom, beleza. Quando você vem diante disso aqui tudo, o que vem à cabeça então? Bom, se o interesse da China no Irã é petróleo porque vem com desconto, qual é o pensamento chinês? E aí, que ponto muito interessante. Por quê? A China pensa da seguinte forma, é bem simples, ao contrário do Brasil, que pensa a curto prazo. Alguns países da Europa pensam mais de forma bem complexa. O pensamento da China é o seguinte, é bem simples. Eu não quero parceiro instável, parceiro sob sanção toda hora. Parceiro que, vai lá, que eu tenho que fazer alguns caminhos complexos para poder entrar na China. Eu quero parceiro que me dê segurança, que tenha estabilidade. Perfeito? E parceiro, e por que não parceiro que me oferece menor risco, principalmente no transporte? Esse casamento é o que faz com que a China tenha esse pensamento simples ao pegar petróleo que vem do Irã, e ao contrário do que muita gente pensa, se o Irã ficar sem a China, ou melhor, se a China ficar sem o Irã, para ela não vai ter menor problema. Porque o que ela quer? Eu quero um parceiro que seja mais estável e que tenha menos risco político. E diante do Irã, esse aqui é um país estável, não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma previsibilidade. É um país que vive sob sanção. Perfeito? Bom, a Rússia também tem esse problema também. Só que, digamos assim, a Rússia é uma questão um pouco mais diferente, perfeito? Mas a Rússia tem uma boa relação com os Estados Unidos. Embora tenha sanção, em comparação com o regime iraniano, é muito mais viável ter um parceiro como a Rússia do que como o Irã. Fez sentido, gente? Se não fez sentido isso aqui, gente, coloca aqui nos comentários, perfeito? Então, agora que vem aqui a grande pergunta, né? Aquela que eu fiz no início do vídeo. Por que a China não defende seus parceiros como faz os Estados Unidos de forma militar? Diferentemente dos Estados Unidos, que até mesmo antes do governo Trump, ela se amparava ali no guarda-chuva da ONU, ou em outras palavras, ela fazia parte ali da OTAN. Ela preservava aquelas cláusulas da OTAN, aquelas cláusulas do Conselho de Segurança. Então, preservava aquelas cláusulas do Conselho de Viena. Então, antes do Trump, existia aquela certa legislação internacional, o qual todos os países obedeciam. Então, diferente dos Estados Unidos, a China, os Estados Unidos não gostou de determinado ponto, ele arruma um pão de fundo e invade o país. Fez isso com o Afeganistão, com o Iraque, fez isso agora com a Venezuela e está fazendo com quem? Com o Irã. Isso só para falar alguns dos pontos mais antigos e mais recentes, perfeito? Então, diferente dos Estados Unidos, a China não tem um grande exército global para proteger os seus aliados, para defender seus aliados. Então, portanto, o interesse dela, gente, não está em proteger aliado de forma militar. É negócios, interesses financeiros, perfeito? Então, já respondendo, gente, não é a opção da China entrar armado por terra ou por ar e começar a atacar alguém que vá
mexer com seus aliados? Bom, recentemente, os Estados Unidos invadiu a Venezuela e sequestrou Nicolás Maduro. Agora, está bombardeando o Irã. E o objetivo, claro, do Trump, que é arrancar aquele cara lá, os mandatários do Irã, arrancar do poder, acabar, quebrar o regime deles ali, implantar talvez uma democracia americana, ou então, no pior das hipóteses, né, implantar um modelo econômico, modelo político ao padrão, ou então, melhor dizendo, né, um parceiro dos Estados Unidos. Então, na opção da China invadir militarmente um país para tornar ele parceiro, ao contrário do que faz os Estados Unidos, que invade o país para que futuramente possa se tornar um parceiro ou coisas parecidas. Perfeito, gente. Bom, e aqui vamos nos encaminhando para o final, né? E aqui para fechar, gente, seguinte, a resposta clara para o Irã é a seguinte: para que a China, por que a China não defende o Irã? A resposta é muito simples aqui, ó, porque é um custo muito alto e de cifras também bem elevada, beleza? Em outras palavras, é um custo muito alto para a China, perfeito? Pois bem, gente, esse aqui era o vídeo que eu queria passar a vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido por que a China não defende seus aliados, aqui no caso eu comentei do Irã. Eu espero, gente, que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente querendo falando sobre esse assunto. Beleza, gente? Então, gente, aqui dê sua curtida, se inscreva no canal Economista. Também estou no TikTok, também estou no Instagram também, mas também estou no TikTok, beleza? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!